Seja bem-vindo a mais um bate-papo de comportamento e consciência com Gabriel Lopes e Tamires Cortá. Vamos ver se hoje eu acerto o episódio, né? Nós estamos no episódio 13. Porque semana passada eu falei 13 e era 12. E, gente, eu olho o negócio. É incrível como que dá um branco na hora de começar aqui. Hoje a gente vai ver sobre causas de torções no pé. Causas comportamentais. Gabriel já teve uma torção no pé. Vamos trazer aqui algumas leis biológicas para entender a emoção relacionada a dores no pé, torção no pé, problemas no pé. Pô, Mônica, perdeu seu lugar de primeira a entrar. O Elésio ganhou. Bom dia, Elésio. Elésio entrou antes da Mônica hoje. Não acredito. Vamos chamar Gabriel. Bom dia, Bom dia, senhor Gabriel. Tudo bem? tudo bem contigo, Tamires? Tudo jóia também. Treino de hoje tá pago? Tá pago. A responsabilidade do atraso é meu, viu? Alguns Gabriel imprevistos aqui. E aí já eu tava precisava terminar o que eu treinando hoje comecei. cedo. É isso aí. É isso mesmo, Então, gente. E isso daqui pode abrir o nosso bate-papo de hoje, que a gente vai falar das causas emocionais das dores e torções no pé, com a visão da leitura biológica. E o pé ele tem essa temática de mudança de direção e às vezes a gente fica muito rígido, se impede de mudar de direção por conta dessas exigências de como que as coisas devem ser, né? Quem disse que eu não posso atrasar um compromisso que eu marquei para que eu possa terminar outro? Quem disse que eu não posso fazer isso, né? Só que quando a gente faz é uma coisa de tranquilidade para a gente. E quando a gente está vendo o outro fazer? E quando a gente está avaliando o outro que faz isso? Como que fica o nosso coração nesse contexto, né? Na maioria das vezes, eu julgo, eu fico irritado, eu me incomodo. E aí eu não me permito mudar algumas coisas na minha vida porque eu não quero que esse tipo de coisa aconteça, tipo o que aconteceu com o Gabriel hoje. Porque eu não posso me flexibilizar, porque eu não posso errar, porque eu não posso isso, aquilo ou aquilo outro. Isso acontece com você também, Gabriel? e como, né? Essa questão de compromisso com o outro sempre foi muito forte para mim. E nós temos um compromisso. Eu tenho um compromisso com você, tenho um compromisso para Mônica e para quem está ouvindo aqui, é um compromisso. Mas esse compromisso, ele precisa ser primeiro comigo. E como eu coloquei a prioridade de fazer atividade física e ontem à noite eu me propus a fazer hoje de manhã, então eu atrasei um pouquinho algumas coisas e eu falei, não, mas eu vou finalizar. Por mais que eu atrase um pouquinho o outro compromisso, mas eu vou manter outro compromisso, porque ele também é importante para mim, também faz sentido para mim, e vou finalizar esse que é a prioridade número um hoje na minha vida, fazer atividade física. Por quê? Eu Sim. fiquei sedentário por bastante tempo e eu me comprometi a que isso não volte a acontecer. Então agora todos os dias eu faço alguma coisa, né? E é engraçado, né, Gabriel? Porque por que será que na maioria das vezes a gente aceita atrasar um compromisso conosco, mas não aceita atrasar com o outro? Na maioria das vezes a gente faz essa escolha.
Hoje você fez ao contrário, e eu fico muito feliz por isso. E, gente, eu fico feliz por isso porque eu sei das dificuldades do Gabriel. Eu sei o que que ele está passando para fazer isso e pedir para atrasar comigo não é algo fácil para ele está superando obstáculos com ele também, mas ele está dando prioridade para algo que é importante para ele. Então, quando a gente está nesse processo de lidar com alguma coisa que alguém mudou o compromisso com você, é muito importante a gente ter essa cautela em receber essa informação, em avaliar, e eu imagino que não deve ser fácil para o Gabriel. Mas na maioria das vezes a gente não faz esse movimento, a gente atrasa ou deixa um compromisso nosso, ou com a gente, para poder cumprir com o outro. Por que que o outro é mais importante do que a gente? Não estou falando aqui para a gente ser irresponsável, deixar os compromissos com os outros, não é essa a questão. Mas se a gente tem a fala de Jesus, que é amar o próximo como a si mesmo, se eu só dou prioridade para o outro, cadê o a si mesmo? Eu não estou amando o próximo, porque eu não estou dando prioridade para mim, não tenho o compromisso comigo, não tenho responsabilidade comigo, né? Uma hora eu vou atrasar com o outro, mas uma hora eu vou atrasar comigo. E ter esse equilíbrio, ele é importante. Mas na maioria das vezes a gente só deixa o nosso, né? E mesmo que você faça para o outro primeiro, você não está fazendo inteiro. Porque amar o próximo como a ti mesmo. Então, se o seu nível de amor com você mesmo é 5, o máximo de amor que você vai conseguir dar para o outro é 5. E aí, nossa, eu Isso tô aí. amando as outras pessoas. Você está amando muito menos do que você poderia quando você ama você mesmo primeiro. E aqui tem uma diferença que a gente precisa diferenciar: auto-amor de egoísmo. O auto-amor é dar prioridade para você, não causando detrimento dos outros. O egoísmo é quando eu faço as coisas por mim em detrimento dos outros, ou seja, eu vou fazer coisas que vão prejudicar as outras para que eu seja beneficiado. E aqui não. Lógico, vai ter alguém vai se prejudicar por alguns minutinhos atrasados? Sim, mas não é algo que vai impactar de fato a vida do outro. Se impacta mais do que isso, do que de fato impactou, atrasou 7 minutos para começar. É um absurdo. 7 minutos atrasado, Na maioria das vezes a gente meu faz tempo isso. é muito importante, não sei o quê. Aí isso aí já é problema seu, minha amiga, meu amigo, isso já não é problema meu mais. Como o outro vai reagir e a história que o outro vai contar para si mesmo em relação àquele problema, aí já não é problema meu mais, sabe? Gente, eu tô olhando aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, tem uma aranha descendo uma teia. É tão fininha, não sei se vai dar pra vocês verem. Não vai dar. Não dá Atrás do para meu ver não. celular. Mas ela tá aqui. Ela tá aqui, cadê meu dedo? Ela tá bem aqui abaixo do meu dedo. Parece que tá dando para ver um fiozinho. Não sei se é da Dá? porta ou se é da. Parece Gente, que eu sim. acho muito interessante essa história da natureza. Ai, sumiu. Sumiu. Porque você monta um negócio aqui agora, né? E em questão de segundos aparece uma aranha descendo aqui atrás. Gabriel, vamos então, lá na época que você começou a fazer a sua mudança de direção, queria que primeiro você contasse para o pessoal conhecer a fase de quando você quebrou o pé, né? Você não torceu só, porque você teve que colocar pino? Deu um rompimento, né, no pé. Deu uma fissura. Não chegou a. É uma quebra, né? Foi uma pequena fissura. O suficiente para ter que colocar pino. Então conta pra gente quando que foi essa lesão e como que estava o contexto da sua vida. Eu estava para mudar para a Argentina, não sabia quando, porque a empresa cada hora jogava por um mês para frente. E também, tão importante, o mais importante quanto que isso, na verdade, né? Era o nascimento da minha filha, que estava próximo para acontecer. E essa questão, né, da ida para a Argentina, eu não sabia se às vezes ela ia nascer lá ou se ela ia nascer aqui no Brasil. E isso me gerava, né, esse conflito de direções. O que fazer, como fazer, quando fazer. Então, esse era o contexto na época, né? Exatamente. Gente, para quem está aqui hoje e ainda não me ouviu falar da leitura biológica,
quem faz a avaliação da leitura biológica comigo, eu me torno uma detetive do passado a nível biológico dessa pessoa. O que estava acontecendo, qual é o histórico dessa pessoa de relação de gripes, problemas articulares, tudo desde a infância, desde a época da gestação dessa pessoa, como foi o parto, se foi normal, se foi cesárea. E aí você vai entendendo os conflitos, porque para cada ação de sobrevivência do corpo humano, ele tem um comportamento emocional. Se eu faço muito xixi, se eu não faço muito xixi, se eu tenho muita sede, se eu tenho pouca sede, se eu como muito, se eu como pouco, se eu faço exercício físico, se eu não faço. Isso tudo são estratégias do corpo para sobreviver. E no caso do Gabriel, houve uma lesão. E aí a gente vai trazer aqui para até ajudar o Gabriel nesse contexto, se é que existe ainda alguma coisa não muito esclarecida nesse momento de transição para ele, porque aí fica a dúvida, né? Ele falou ali, olha, estava acontecendo duas mudanças importantes. Ele ia ser pai pela primeira vez e ao mesmo tempo ele estava fazendo uma transição de trabalho, porque ele ia mudar o trabalho daqui para a Argentina, do Brasil para a Argentina. Como que a gente sabe diagnosticar essas coisas? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o nosso corpo, em lados, vai representar cada parte uma coisa. Se você é destro, desde a infância que a gente fala, destro de base, o seu lado direito vai representar o lado profissional e parceiros. E é muito engraçado isso, porque é muito difícil a gente diagnosticar quando a gente está com um problema com parceiro ou profissional, porque é o mesmo lado. E geralmente eles acontecem juntos. E o lado esquerdo vai significar seu lado materno, a sua relação com a sua mãe ou lado de filhos. Qual foi o lado que você torceu mesmo, Gabriel? Direito. Direito. Se foi o direito e o Gabriel é destro, né, Gabriel? Gabriel é destro. Eu já fiz alguns testes com ele para saber se ele é destro de base mesmo, porque a gente pergunta se segura o bebê de um lado do outro, o teste da palma, e ele é destro mesmo, a priori. Para a mulher é que é mais trabalhoso saber se está em PET hormonal ou não, mas isso aqui é um contexto para outra live. Só saibam dessa lateralidade aí, e que pode ser que, por mais que você escreva com a mão direita, você não seja destro. Saibam disso, tá bom? Porque quando você é canhoto, aí cruza essas informações que eu estou passando. Então, se o Gabriel é destro e ele torceu o pé direito, vai estar relacionado com o quê? Porque isso ajuda ele a identificar onde que ele está fazendo a mudança de direção. Então, a mudança de direção estava acontecendo no lado profissional, ou com parceiros né, Gabriel? Porque acontece consequências aí nesse processo também. E aqui, para vocês pensarem comigo, o nosso sistema de sobrevivência, como diz o nome, ele garante a nossa sobrevivência. Quando a gente começa a ter sintomas de dores e doenças, o seu corpo já está buscando um equilíbrio que foi perdido. Não é ao contrário, na maioria das vezes, tá, gente? Porque tem tecidos no nosso corpo que vão mudar um pouquinho essa regra. Mas na maioria das vezes, a torção, por exemplo, o Gabriel já estava em desequilíbrio em relação à mudança de direção. Faço, não sei como que vai ser, e o medo, o que vai acontecer, consequências, mas eu quero, X, Y, Z. Então tem inúmeros fatores aqui que fizeram ele desequilibrar, porque precisava dessa mudança de direção, mas tinha medos e tudo mais. Quando ele torceu o pé, já é um sinal de início de resolução de conflito. Por que que a gente sabe disso? Vamos pensar aqui. Gabriel estava... Aí, Gabriel, que ano que você torceu mesmo? 2018. 2018. O que o Gabriel vai pensar? Primeiramente no ano ali de 2018, mas ele pode fazer um retrospecto também. A nossa musculatura, ela serve para nos dar potência para fazer as coisas. O que é essa potência? Ela tem fluxo sanguíneo que vai nos ajudar a fazer as atividades do dia a dia e cumprir os nossos projetos nessa vida, cumprir a nossa missão, se a gente pode utilizar essa palavra aqui.
Quando eu preciso garantir a minha sobrevivência por algum motivo, eu vou utilizar mais sistema simpático do que o parasimpático. Quando a gente está vivendo normalmente, dorme, acorda, a gente tem um equilíbrio desse sistema simpático e parasimpático. Durante o dia mais simpático, à noite mais parasimpático, que é o de regenerar. Mas quando a gente entra num conflito, então lá atrás alguma coisa aconteceu que o Gabriel abriu esse sistema simpático de mudança de direção, nessa temática mesmo. Pode ter sido na infância, pode ter sido na adolescência, mas ali, naquele ano ou alguns anos para trás, ativou algum conflito que veio lá da infância. Um momento que ativou, se vier na sua memória, Gabriel, você pode me interromper aqui e falar. Eu acho que eu sei quando que foi o momento que ativou. Porque esse momento que ativou, o Gabriel vai ter mais sistema simpático no corpo dele. O que isso quer dizer? Vai ter mais fluxo sanguíneo, principalmente naquela região do pé e da perna, porque ele precisa fazer essa mudança de direção. Mas algumas coisas nos protegem dessa mudança de direção. Uma delas é o medo, porque eu não sei das consequências. Enquanto ele estiver lutando com essa mudança de direção, eu tento, não consigo, eu quero, não consigo, ou me fizeram uma mudança de direção, tipo quando a gente está na infância e a família muda, mas eu não quero que mude. E eu não concordo com essa mudança de direção. Tudo que a gente tenta, não consegue, quer, mas não consegue também. Tem muito fluxo sanguíneo ali na perna e no pé, mas o que é tecido conjuntivo, ligamento, cartilagem, osso, articulação, ele desgasta. Porque isso não é vital para uma fase de sobrevivência. Enquanto você está lutando para fazer essa mudança de direção, você precisa de muito sangue na musculatura. E o sangue ele precisa estar nutrido. De onde que vem essa nutrição? Do osso. Porque vai desgastar. Aí aquela região desgasta para poder que você consiga fazer essa mudança de direção. Quando acontece a torção, a quebra ou qualquer sistema que rompe aquilo ali, foi porque já saiu o fluxo sanguíneo daquela região, o corpo já entendeu que não precisa brigar mais, não precisa lutar mais. A sua mudança de direção já aconteceu e agora o seu corpo precisa regenerar. Regenerar. Como que regenera? Inflamação. Aí ele vai corrigir aquele tecido que rompeu, ele vai mandar sais minerais para fazer essa regeneração. Quanto tempo demora essa regeneração? Depende do tempo que você ficou em conflito, e no Gabriel foi sério o suficiente para ele ter que fazer uma cirurgia. Gabriel, hoje em dia está claro para você quando que você ativou esse conflito, o que na realidade com o profissional ou parceiro você estava mudando de direção e o que ativou para resolver? Porque quando você torceu ali, naquela semana provavelmente aconteceu alguma coisa importante que você torceu o pé. Alguma coisa você lembra que faz sentido para você? Só perguntar uma coisa antes. Questão Pode pai e ser. mãe, lados. Como é que fica? O lado profissional e parceiro, ele vai significar o seu paterno, porque o seu primeiro parceiro é seu pai. Independente do sexo, tá, gente? É lateralidade. Qualquer um de nós vai ter o nosso primeiro parceiro como pai. Por mais que você não tenha tido contato com seu pai, alguém vai assumir essa figura de primeiro parceiro. E o materno é o lado esquerdo, que é ou materno ou filhos, né? Uhum. Eu não me lembro nada na semana do que tem acontecido, né? Mas o que existia ali, né? O que teve de mudança de direção, né? A função pai, ela foi ativada, né? A partir do momento que eu tive a informação, a função pai, eu acho que entrou um conflito até conectado com a minha história com o meu pai. E uma coisa, né, que meu pai ele viajava muito, trabalhava bastante, então ele não teve tanto presente. E eu tinha a preocupação, vamos dizer assim, de estar presente, porque eu também trabalho numa função que viajava, que demandava viajar.
e a preocupação de estar presente quando minha filha fosse nascer. Então existia esse conflito, né? E eu lembrei, assim, o que me veio também foi a primeira vez que eu lembro de ter torcido o pé. Agora, que ano que foi, não sei. Tem que olhar quando que foi Independence Day. Que eu lembro que a gente estava indo no cinema ver Independence Day. Tava com meu pai e quase certeza que foi o pé direito. Quase certeza que foi o pé direito. Eu lembro que eu acho que eu tive acho que várias coisas com o meu pé direito. Acho que o pé esquerdo, acho que eu não lembro se eu já torci ou não. Mas eu lembro que a grande maior parte das vezes que eu já torci o pé, quebrar foi a única vez, mas torcer, eu acho que eu já torci várias vezes o pé esquerdo, o direito, né? E, gente, olha que interessante. Se o conflito dele fosse realmente com a filha dele, na figura dele como pai, teria sido o lado esquerdo. Então, essa simbologia aí do paterno vai puxar para o pai dele, porque foi o lado direito. Mas essa simbologia do paterno é quem nos coloca para o mercado de trabalho. Então vai ter uma conexão aí do lado paterno dele com o mercado de trabalho. E isso, gente, fiquem atentos a tudo aquilo que vocês querem fugir. É exatamente o que a gente cai. Vocês viram o que o Gabriel falou? Ele teve a ausência do pai dele, porque o pai dele viajava muito. Então ele sentiu falta dessa figura do pai próximo, na infância, na adolescência. Mas ele seguiu o mesmo caminho de trabalho, de viajar. Olha que interessante. E isso era tanto um conflito para o Gabriel, que ele atraiu para ele as situações semelhantes do pai dele, para que ele olhasse para essa situação com um pouco mais de compreensão e de julgamento. Faz sentido para você, Gabriel? Sim. Havia muito julgamento com relação ao seu pai? Quem ele foi, por que ele fez, o que ele fez e tudo mais? Não consciente, né? Mas eu Não, acho que existia uma comparação com outros pais que eu via, que, né, estavam juntos, que meus pais também se separaram quando eu estava na adolescência. Então eu lembro que existiam comparações. Se tem comparação, tem julgamento, né? Mas eu não lembro de julgar especificamente algo assim. Mas ao mesmo tempo que eu sentia falta da presença, eu também não queria ficar junto porque só tinha muita crítica, né? O pai era muito estressado com o trabalho e sobrava pra gente, né? então, aqui, ó, aqui a gente já consegue ver um julgamento, claro. O pai era muito estressado com o trabalho, então se eu tinha essa visão de ser estressado com o trabalho sobrava pra gente, a outra versão do não ser estressado poderia ser melhor. A gente não tem como saber porque ele não viveu esse outro lado. Ele só viveu esse. E se a gente fala muito aqui, gente, de que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus, Gabriel não foi atraído para esse formato familiar à toa, para essa situação à toa. É porque ele precisava de um pai estressado para ele lidar com esses sentimentos nele e levar isso para a vida dele também, depois, como pai e tudo mais. Gabriel, eu vou dar o exemplo aqui de quando eu travei da coluna 2 vezes e veja se faz sentido para você com relação ao seu pé. Só que eu só consegui entender um tempo depois também. Da vez que eu travei, que eu fiquei 10 dias de cama, 3 dias antes eu tinha tomado a decisão que eu ia fazer minha empresa crescer. E olha que engraçado, gente. Eu tinha tomado a decisão que eu ia fazer a minha empresa crescer vinculando a leitura biológica com o exercício físico. Atualmente eu não estou com o meu espaço físico da empresa, que foi o conflito ali do meu travamento de coluna, mas hoje eu aprofundei muito mais o exercício físico com a leitura biológica através de outros formatos, o online. Então, na época, a gente não consegue visualizar muito bem como que as coisas vão acontecer, mas depois você vai vendo as pecinhas se encaixarem. Então, a gente pode ver quando que a gente está num processo de resolver mesmo a situação, de resolução de conflito, quando a gente tem lesões sérias como essa. Uma lesão de um pé sério que precisa colocar um pino. O meu problema de coluna, quando eu travei, eu fiquei 10 dias de cama.
Então, é um reforço de que você estava tomando a decisão que era importante para você. Senão, não tinha tido uma lesão tão séria como essa. A outra vez, Gabriel, que eu travei, que eu fiquei 2 dias de cama, eu tinha conseguido, porque eu não tenho tantas datas firmes assim para saber qual que era o momento, se era decisão ou tinha conseguido, estudar coluna no mestrado. Porque nas características de pós-graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado, você geralmente vai estudar aquilo que é da pesquisa do orientador. E aí você se encaixa naquele orientador que tem mais relação com você. Mas no meu caso, não tinha ninguém aqui em Cuiabá para estudar coluna. E eu queria, porque queria estudar coluna. E eu falei assim, eu só vou fazer mestrado se eu for estudar o que eu quero. Se não for para estudar o que eu quero, eu não vou fazer. Eu espero um tempo, procuro outros lugares no Brasil, que seja. E aí, eu, conversando com uma amiga, ela me sugeriu, Tamires, procura professores no Brasil que estudem coluna, envia um e-mail e vê se alguém aceita ser seu co-orientador. Aí você fica com um orientador aqui e fica com um co-orientador fora. E de vários e-mails que eu enviei, uma pessoa me respondeu e foi a que deu certo. Então, eu consegui estudar coluna. Eu estava querendo fazer pós-graduação porque meu mercado de trabalho não estava muito interessante, podemos dizer assim, mas eu não queria estudar qualquer coisa. Então, eu estava começando a sustentar uma coisa que seria pesada para mim, mas que eu queria que fosse de uma forma diferente e eu não estava conseguindo. Quando eu consegui, ou quando eu decidi, que eu não lembro exatamente, eu travei da coluna e fiquei 2 dias de cama, porque aí poderia regenerar aquela região que eu estava colocando um peso que eu não queria sustentar. Então, nessa semana de quando você torceu o pé, que estava próximo da sua filha nascer, se você não lembrar agora, pensa depois se não teve alguma coisa que poderia ser algo que você acha que não tem significância, algo pequeno, mas que naquela semana, assim, sabe, cheio de confusão, coisa de trabalho, e que você inconscientemente ou consciente, você tomou uma decisão assim, cara, eu não vou dar prioridade para isso nesse momento. Se eles decidirem, não decidirem, eles que estão fazendo a confusão mesmo, a minha filha vai nascer e eu quero estar com a minha família nesse momento. Em algum momento você pensou nisso nessa semana que você torceu o pé? Não sei, não me lembro. Não Não me lembra? lembro quando que se tinha saído ou não alguma decisão de que não ia acontecer naquele ano, se ia ser no próximo, ou se eu tinha decidido se ia ser no Brasil mesmo, independente do que acontecesse, eu não me lembro. Isso eu não me lembro, não. E isso, gente, ele vai lembrar no momento que ele der conta de lidar com essa situação e que for útil para ele, que fizer sentido para ele. Porque as informações só vêm pra gente a hora que faz sentido e ele vai fazer assim, cara, lembrei daquele negócio que a Tamires estava me perguntando da semana que eu torci o pé, aconteceu isso, aquilo. Mas lembrando que o foco deve ser, Gabriel, ou para alguma mudança com relação ao seu pai que você queria fazer, ou com relação ao trabalho, ou com relação à sua atual parceira, uma dessas três. Você estar com a sua filha ali naquele momento seria consequência, mas não é o alvo principal da análise, porque você estava fazendo uma mudança de direção de lado de parceiro, de profissional, ou com o seu pai. E depois disso, conta pra gente, houve ali uma torção, então um sinal de resolução de conflito, o que que foi mudando a partir dali com relação ao seu profissional, com relação à figura do seu pai ou com relação à sua atual parceira? Tô tentando lembrar, assim, uma outra coisa que me veio na mente na época que eu assinei uma mentoria para eu me desenvolver como profissional do desenvolvimento humano, mas eu não lembro em qual foi a data. Depois eu vou olhar nos e-mails lá se eu acho, né, o que aconteceu, porque eu lembro que eu queria acelerar o processo de poder trabalhar com isso e poder estar mais presente, poder, né, sair da empresa. Essa foi uma decisão que eu tomei. Agora eu não lembro qual foi a data, se foi próximo disso ou não, né? Talvez eu tenha que olhar, mas eu lembro que quando a minha filha nasceu, eu estava nos primeiros dias das primeiras aulas.
Aí, ó. né? Muito bem. E quando você torceu, foi bem próximo bem próximo, a gente fala assim, foi pelo menos um mês antes, né? Porque você ainda estava com a Foi o botinha quando ela próximo, acho que nasceu. foi em junho, acho que foi em junho. Acho que foi umas 2, 3 semanas antes dela nascer. Isso. Dá uma olhada, então, se esse insight veio na sua cabeça, pode ter alguma relação, sim. Porque aí isso faz muito sentido com uma mudança de direção profissional, que vai te trazer consequências depois, mas que são pequenas decisões, gente, que a gente toma assim, e como o Gabriel também fala disso no coach, quando você fala que tomou uma decisão, na verdade você já tinha tomado antes. Que o seu inconsciente já tinha tomado antes e depois você só se movimenta para fazer aquela mudança de direção. É diferente, né, Gabriel? É verdade. Então ele já Tô tinha curioso aqui, eu tomado. vou olhar nos meus e-mails já. Ah, ficou curioso, muito bem. Enquanto ele olha no e-mail ali, gente, depois que você passa por alguma crise de dor articular, muscular, como foi o meu caso de travamento de coluna, como foi o caso dele de torção no pé, vai prestando atenção nas mudanças que vão acontecendo depois. Então, as 3 vezes que eu tive crises mais fortes na minha coluna, eu estava definindo questões profissionais. E a coluna, ela tem essa temática de você sustentar aquilo que você não acredita, aquilo que não é verdadeiro para você. Não é sobre fazer muita ou pouca coisa, é sustentar aquilo que você não quer sustentar. E dessas 3 vezes que eu tive crises mais fortes, que foi quando eu estava estudando para o vestibular, quando eu estava estudando para o mestrado, e quando eu decidi fazer a minha empresa crescer, foram 3 momentos da minha vida que hoje eu consigo avaliar com clareza que eles estavam definindo rotas muito importantes com relação ao meu empresarial, com relação ao meu trabalho, com relação à minha valorização de pessoa como profissional. Se a coluna tem essa temática de desvalorização, eu estava conseguindo me valorizar para ser quem eu sou hoje. Então, todas as vezes que eu estou com dúvida de, será que eu faço isso, faço aquilo, eu volto para esses momentos que eu tive crises de dores. Porque todas as vezes que eu tenho crises de dores na coluna, estão relacionadas a um momento que eu estou me valorizando e deixando de carregar algo que para mim não faz sentido. E muitas das vezes a gente carrega coisas que não são importantes para a gente, mas a gente carrega porque alguém falou que tinha que ser, porque seu pai e sua mãe falaram que eram importantes para você. E são importantes, gente. Tudo aquilo que os nossos pais falam para a gente é importante. Mas vai chegando um momento da nossa vida que a gente vai trilhando alguns caminhos diferentes. A gente vê que não é muito diferente, não. Mas a gente vai trilhando alguns caminhos diferentes. E quando a gente consegue desapegar disso, vem dores e doenças. E é um excelente sinal para você saber sobre as suas tomadas de decisão. Se, entre aspas, foi certo, porque a gente sempre fica assim, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que isso? Será que aquilo? Perceba as dores e doenças. São um excelente sinal para você ver as suas decisões. Achou aí, Gabriel? Eu achei que foi, acho que foi próximo, né? Aparentemente foi próximo. Não Quanto lembro tempo agora quando próximo? foi que eu torci. Eu não lembro quando foi que eu torci o pé, exatamente. Mas, A gente pode mas, trazer essa informação para a né? próxima live, porque eu tenho nos seus arquivos de anamnese. Entendi. Ah, beleza. Depois a Mas gente quando que olha. foi esse e-mail aí? Tem um e-mail aqui de 25 de junho. Ah, tá. Aí a gente é para saber se foi antes ou depois, né? É, Foi 17 de julho que sua filha nasceu? dia 11. 11 de julho. Ah, fica informações aí para a próxima live, É, o segunda-feira, pessoal vai ter para que ver. a gente saber que eu vou olhar nos arquivos do Gabriel, que eu tenho essa informação lá na anamnese dele, que ele fazia aula comigo presencial, nessa época a gente tem as avaliações, depois disso ele fez a avaliação de novo, vou dar uma olhada.
Mas, ó, foi uma decisão próxima. E pode ser, Gabriel, que você tenha esse registro do e-mail, dia 25 de junho, mas você tenha tomado essa decisão inconscientemente alguns dias antes, até você fazer o movimento de adquirir, né? Uhum. Pode ser, pode ser. Tá aí. Então, a mudança mais significativa, gente, pelo que a gente está entendendo aqui, não foi nem do nascimento da filha dele, nem da mudança dele para a Argentina. Foi a decisão que ele tinha tomado com relação a uma nova área que ele queria trabalhar, mas que sempre causa medos para a gente, porque vai trazer muitas consequências que a gente desconhece, que é uma área que ele ainda não tinha trabalhado. Com E certeza. pelo visto, isso está surtindo frutos, né, Gabriel, dessa decisão aí? Sim, agora de fato a decisão tomada, né? Na verdade, já estava, né? Decisões maiores, né? O pessoal não Já sabia. estava, né? Exatamente. Só que movimentando mais agora, né? É diferente, né? E, De gente, fato, indo ao encontro das decisões, porque muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente toma uma decisão e não vai, assim como colocar a nós como segunda prioridade, a gente vai ficando como segunda prioridade mesmo. E aí, dependendo, às vezes até terceira, quarta. e depois disso você não torceu de novo, né, o pé. Você pode Não, ter tido alguns incômodozinhos, mas torcer você não torceu de novo. não houveram mais torções depois. Olha para vocês verem como que estava bem decidido para ele. Essa decisão profissional para ele, nesse meio do caminho aí, parece que para ele ainda estava indeciso, mas o corpo dele dá sinais de que não estava indeciso. O que ele estava tentando fazer nesse meio do caminho? Deixar as coisas saudáveis no dia a dia, porque a decisão dele envolve família. E, gente, nenhuma decisão nossa vai ser muito sozinha, viu? Vai sempre envolver outras pessoas e tudo mais. E quando a gente fica tentando amenizar algumas situações, nem sempre é porque a gente está em dúvida da nossa decisão. O corpo dele disse que ele não estava em dúvida, não teve mais torção. Se ele ainda tivesse em dúvida, quando ele, entre aspas, tomou a decisão mesmo, ele tinha torcido de novo, porque ele ainda estava em conflito. Se ele não torceu de novo, não estava. A não ser que daqui a algum tempo ele torça de novo, aí ele vai saber. Ah, então, nossa, eu fiquei aquele tempo todo ainda em conflito, porque agora que eu mudei não sei o que, ele vai acontecer alguma coisa. Eu falo isso de cadeira, gente, por conta das vezes que eu fui travando de coluna. A vez verdadeira que eu falei, chega, chega, não vou mais ouvir o que as pessoas estão querendo que eu faça. Eu vou seguir meu coração. Foi a vez que eu travei bonito mesmo, de 10 dias de cama. E eu já tinha travado outras vezes, então eu estava ali resolvendo facetas de um conflito. Não sei se daqui a algum tempo eu vou travar de novo quando eu resolver coisas maiores, mas aquela ali foi uma decisão muito grande. Que aí a gente vai vendo se realmente a gente tinha tomado essa decisão ou não, né? E aí o Gabriel pode dizer aí com mais prioridade como que tá a vida dele atualmente com relação a essa decisão que ele tomou lá em junho. Eu tô, inclusive hoje eu coloquei, né? São friozinho na barriga, que ao mesmo tempo significa medo e ao mesmo tempo significa excitação, insegurança e ao mesmo tempo certeza. É uma mescla de sentimentos, né? Mas a questão da certeza de que esse, por agora, é o caminho, disso eu não tenho dúvida, né? Agora, talvez a insegurança vem de como vai ser esse caminho. Aí, só Deus sabe. Sim. E quanto a isso, gente, tem vários livros que falam isso. Um deles é O Poder do Agora, que o Gabriel já leu também, do Eckhart Tolle, para você saber sobre as suas decisões, se elas, mais uma vez, estão certas ou erradas, mas não tem certo e errado. É aquilo que você gostaria de fazer mesmo. Como que você sabe disso? Se você está em paz internamente. Se você toma uma decisão e ainda fica assim meio desconfortável, é porque tem coisa para ser olhada ali.
Agora, se você está em paz, e essa é a sensação do Gabriel, pode saber que as decisões que você tomou são, estão de consonância com o seu caminho, com o seu ser, com a sua unidade integral, que não é só se a gente gosta de chocolate branco ou chocolate preto, se a gente trabalha na área de finanças ou na área de comportamento, não é só isso. O nosso ser integral, ele tem muito mais coisa aí para dentro para dizer quem você realmente é, o que você quer fazer, o que você está fazendo aqui. E isso é um trabalho para toda a vida que deve ser feito, né, Gabri? Exatamente. Hoje eu estava na live do Pablo, na mentoria, e foi trabalhado o propósito. E o que ele falou de muito interessante, né, é que propósito não é um fim. Porque se você tivesse só um propósito, que é chegar naquele lá na sua vida, Deus te dava indicações, né? Porque senão você vai ficar, né? Não imagina, se eu tenho só um propósito na minha vida, que é chegar ali, e eu não chego, perdi minha vida. Então Deus não ia fazer isso com você. Então, o propósito ele é uma direção e muitas das vezes são fases. Então, em determinada fase eu tenho aquele propósito. E de vez em quando você vai passar por coisas que não tem nada a ver com o seu propósito, mas que vão te levar para o seu propósito. Isso aí. E isso é algo que não adianta aquelas pessoas que precisam de certeza para caminhar, né, Gabriel? Você não vai ter. Você só consegue ver um tempo depois, porque coisas que não têm a ver com o seu propósito, mas que te levam para lá, a gente não tem como saber, assim. A gente vai mais ou menos no rumo e é a hora que a gente trabalha a fé. E de vez em quando tem como você ajustar a vela para você usar aquilo que talvez não faça parte do seu propósito e talvez você sinta que também não está fazendo muito sentido, mas pelo menos para te direcionar para um caminho melhor. Se você está num trabalho que você está extremamente insatisfeita, insatisfeito, e você fala assim, eu não me sinto realizado aqui, não me sinto bem, tá? Existe alguma coisa que você ainda precisa aprender nesse trabalho, que por isso que talvez você não mudou de fase? Né? Porque quando que a gente muda de fase na escola? Quando a gente aprende a matéria, passa na prova, e aí vem a próxima fase, vem o próximo estágio, vem a próxima série. Tem alguma coisa que você ainda precisa aprender? Tem. Então, como é que eu posso lidar e usar, então, o meu tempo direcionado para que eu preciso aprender isso? E esquece da pessoa que é problemática lá dentro, que está te causando problema. Esquece algumas outras coisas que naquele momento ali não faz sentido. E, ao mesmo tempo, aproveita isso como direção para você já começar a procurar algo que faça mais sentido para você. E aí uma coisa que precisa ser refletida, e algo que prende muitas das pessoas, eu chamo de algema dourada. Eu não lembro se eu já ouvi de alguém ou não, mas de qualquer forma, tem muita gente que fala a mesma coisa com palavras diferentes. A algema dourada é um salário bom, são benefícios bons, mas que te prendem a um lugar onde que não faz mais sentido. E a algema dourada, ela é bonita de ser vista, né? Olha que legal, olha que minha algema dourada. E aí quando você está sozinho, você sofre. Porque em alguns momentos, quando você está, né, com outras pessoas que elas estão elogiando a sua algema dourada, que parece uma pulseira, as pessoas vão achar que é uma pulseira de ouro, 18 quilates, 24 quilates. É lindo, maravilhoso, né? Mas agora quando você está sozinho, sozinho, que é o momento que você sabe se aquilo é uma pulseira ou se é uma algema. E se aquilo não está fazendo mais Exatamente. sentido, né, o que que você pode fazer para se direcionar para um caminho diferente? Se você não consegue fazer isso sozinho, contrate profissionais que vão te ajudar a fazer isso. Ó, sentido, caminho diferente, mudança de direção, fé, né? E para a gente já Exatamente. caminhar para o final, vou pedir para o. Gente, para quem está aqui desde o início, essa forma de ajudar o Gabriel a ver algumas coisas através da leitura biológica, que a cada 15 dias a gente faz, ela parece que fica um pouco perdida, assim. Então, eu queria que quem estivesse aqui desde o início comentasse aqui. Vocês entenderam? Ah, eu entendi sobre o pé, se ficou claro.
Porque eu vou ajudando, de acordo com os sinais que o Gabriel me dá, eu vou ajudando ele a fazer esse raciocínio. Mas, às vezes, para quem está assistindo, fica algo meio aleatório, comenta aqui. E eu queria que o Gabriel falasse para a gente caminhar para o final, o que seria do Gabriel se lá na decisão que ele tomou, em junho de 2018, se ele não tivesse passado pelo que o Gabriel passou nesse tempo de transição, podemos dizer aí. O que seria do Gabriel se ele não tivesse vivido isso que você viveu, que naquela época talvez você questionasse, duvidasse? Será que valeria a pena pular essa etapa? Não tem como saber, né? Mas provavelmente não. Olhando do agora para o passado, provavelmente não. E aí essa é até uma dica. Quando o negócio tiver, o bicho tá pegando no agora e você não sabe muito bem para que lado ir, vai lá no futuro, conversa com o seu eu do futuro, que tem a sabedoria de olhar o que que é o mais importante, mais relevante para você. E se fizer sentido, né, vai lá próximo do momento de você partir desse plano, mas para conversa com o seu ser, o seu eu, saudável de mente e espírito, mas que já está na fase final já. Ele sabe o que é mais relevante, o que é mais importante para sua vida. E pergunta para ele sobre o seu dia de hoje, sobre o seu momento de hoje. Qual caminho seguir, qual direção, o que que eu preciso prestar mais atenção? Uma pergunta muito importante. O que que eu preciso prestar atenção de mais importante no momento atual? E mais importante do que essa, o que que eu preciso prestar menos atenção? Olha aí, Então, bacana. já fica a tarefa dessa semana para a próxima, para quem está assistindo agora, tira uns 15 minutinhos aí, fecha seus olhos, entra na máquina do tempo, vai lá no futuro, dá uma olhada para o que é mais relevante para sua vida. Muito bem. A Mônica falou que entendeu sim, está tentando decifrar a situação dela agora. E, Mônica, é bem isso mesmo, tentando decifrar. Eu estava pensando com a Mônica no direct, Gabriel, essas coisas que vão acontecendo na nossa vida e que eu falo, que ela falou que não estava entendendo. Eu falei, ai, Mônica, tem muitas vezes que eu fico nessa conversa com Deus também, que eu falo assim, cara, manda uns sinais mais claros, porque tá difícil aqui de entender o que é que vocês estão querendo dizer. A gente ficou rindo, porque tem muita coisa que é decifrar mesmo e ter paciência durante um tempo que as respostas vêm, né, Gabriel? Igual o Gabriel falou, porque às vezes é para você não se importar com aquela pessoa do trabalho que está te incomodando, alguma coisa que está acontecendo, porque você está naquela situação porque você ainda precisa aprender alguma coisa, se você já tentou mudar alguma coisa e não conseguiu, né? Então, se algumas coisas ainda estão difíceis para você mudar, olhe com sinceridade para dentro de você. Se você não está resistindo a alguma mudança, no caso do Gabriel, ele não estava resistindo à mudança porque ele não torceu o pé de novo, ele estava tentando fazer com que essa mudança ocorresse da melhor forma possível, mas ele já tinha tomado essa decisão lá atrás. Agora, se você continua com dores ou tem uma inflamação recorrente, que não foi o caso do Gabriel, aí é um bom sinal para você saber se você está resistindo a essa mudança. Você toma a decisão, mas por N motivos, medo de julgamento, medo das consequências, você resiste a essa mudança. Ficar atento a isso e ter paciência para certas coisas passarem, porque a resposta sempre vem. O que eu quero deixar de tarefa é para quem está aqui assistindo, observar os momentos da vida, se precisar escreva, eu acho dificílimo fazer isso sem escrever, os momentos da sua vida que você teve dores intensas no corpo, seja no estômago, seja no pé, no ombro, aqui no Instagram tem várias lives com o significado de partes do corpo, para você olhar para a semana anterior àquela dor, para o mês anterior àquela dor, para o ano anterior àquela dor, para você entender o que você tinha começado a mudar na sua vida, tinha começado a
fazer diferente, mesmo que seja uma coisa bem pequenininha, tipo essa do Gabriel, ó. Nossa, tinha decidido investir numa mentoria, nem tinha parado para pensar nisso. Mas o que vier na sua cabeça tem valor, igual do Gabriel, ali, ó, veio. Opa, peraí, vamos olhar para isso aqui com atenção, mesmo que seja, entre aspas, pequeno, que às vezes pode ser uma decisão muito importante para a sua vida. Essa vai ser a tarefa para você. Olhar para as dores que você já teve intensas na sua vida e ver o que que você tinha começado a mudar ou fazer diferente. E aí um cuidado, né, que nessa mudança, nesse processo de decisão, cuidado com os excessos, né? Porque, por exemplo, naquele período, em razão, né, de ter um sabotador que chama hiperrealizador, ele busca realizações. E naquele momento ele foi ativado e ele é alguém que atropela as coisas para querer alcançar o próximo troféuzinho, e o próximo, e o próximo. E ele fica meio cego para o redor, principalmente para as pessoas ao redor. E aí, nessa busca desenfreada de querer fazer as coisas acontecerem, então acaba que a parte da família, que era importante, que eu queria estar presente, né, que parte do quebrar o pé me permitiu estar próximo da família para quando as coisas fossem acontecer, me manteve longe da família, mesmo eu estando próximo. Olha aí, excessos. Cuidado com os excessos. Até de cachaça, viu, gente? Qualquer excesso. Então é isso, Gabriel. Eu imagino que ele vai ficar com a cabecinha hoje de manhã, ou talvez o dia inteiro pensando nesse no que a gente conversou aqui hoje, porque a gente sempre fica depois Tô refletindo um aguardando a pouquinho. data, viu? Me manda a data já, sai do Zap Zap aí, já me manda a data. Deixar o Tá povo curioso. curioso. Vou olhar, vou olhar. Tá bom, gente. E na próxima live a gente conta a data se realmente tinha relação com esse e-mail, essa decisão aí ou não. Então é isso, Gabriel. Uma excelente segunda para você, uma excelente semana e para todos que estão aí Igualmente. assistindo. Igualmente. Tchau, 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 tchau. pessoal.